E estaremos mostrando agora o funcionamento do primeiro experimento do circuito hidráulico. Bom, neste circuito, como podemos ver, há uma unidade hidráulica, no qual o fluido sai, passa pela linha de pressão, chega a uma válvula direcional 4 vias de acionamento por alavanca com retorno por mola, que, consequentemente, passa o fluido para o cilindro, sendo esse cilindro um cilindro de duplação com retorno por mola. Além disso, na nossa linha, há a presença de manômetros para ser observada a variação de pressão. Este tipo de circuito, um circuito hidráulico de acionamento simples com cilindro de duplação, normalmente é utilizado em sistemas de acionamento mais simples, como por exemplo pendência hidráulica simples, por só ter este avanço e retorno do cilindro, sendo esse retorno feito de maneira automática, por assim dizer, por mola. Bom, acerca do funcionamento, é um funcionamento básico. Conforme o fluido ele chega até aqui, a válvula está no primeiro momento normalmente fechada. Assim que a alavanca é acionada, é mudada a sua posição para normalmente aberta. Então o fluido sai da linha B e alcança a linha B, passando para o cilindro, avançando o cilindro. Após tirar a mão da válvula, deixar de acionar a alavanca, é feito o retorno por mola da alavanca. O fluido sai da linha de pressão P e da linha de pressão T e volta pela linha de pressão A, voltando pela linha de retorno para novamente chegar à unidade hidráulica. Bom, o funcionamento, como pode se observar, ocorre com o primeiro momento o fluido vindo até a linha de pressão, a válvula está no momento fechada, então o cilindro está na sua posição inicial recuada. Por a válvula está na posição normalmente fechada, pode-se observar a marcação da pressão na válvula da linha de pressão. O manômetro da linha de retorno no momento está zerado, enquanto este outro manômetro está marcando a pressão também. A partir do acionamento da alavanca, o cilindro avança devido a ter mudança da fase da válvula para sua fase aberta. Tirou a mão, retorna novamente. Basicamente esse é o funcionamento do sistema. Pode ser observado aqui no sistema, é a transformação de energia hidráulica em energia mecânica, juntamente com a variação da pressão. Bom, agora a gente tem um experimento 2 que é semelhante ao primeiro, mas agora é um sistema regenerativo. E, geralmente quando a gente precisa, de um pouco mais de velocidade na movimentação do cilindro, e geralmente muito utilizado nos sistemas de elevação. E a gente pode ver aqui então que basicamente o sistema permanece o mesmo, só que basicamente a gente interrompe aqui uma saída das válvulas e coloca ele para ir no sistema. Aí no caso, quando a válvula de retorno joga o óleo, ela se encontra com a válvula de pressão e assim fazendo ganhar mais velocidade de acordo com a vazão. E aí a gente não precisa trocar a bomba, e ela vai continuar tendo a mesma vazão e a gente consegue ter ali uma velocidade mais rápida na movimentação do cilindro. Aí basicamente o sistema um pouco mais rápido. Aí a gente pode ver a variação de pressão aqui, de acordo com os manômetros. Para o experimento 3, a unidade hidráulica e as linhas de pressão e retorno permanecem a mesma, contudo a montagem do sistema agora mudou um pouco. Pode-se observar a presença de 2 cilindros hidráulicos, além de um acréscimo de uma válvula de sequência, junto com a válvula direcional 4/3 vias que já havia antes. Bom, acerca do funcionamento, esse é um circuito hidráulico de controle de sequência,
no qual a gente pode observar que um dos cilindros, nesse caso o cilindro superior aqui, ele só vai avançar quando uma determinada pressão for alcançada pelo sistema, sendo que essa pressão tem que ser abaixo da pressão de trabalho, né, para que seja possível, porque se fosse delimitado uma pressão acima daquela que é o nosso sistema trabalha, nunca se alcançaria essa pressão, então o cilindro não avançaria, né? Mas basicamente, então, o circuito funciona dessa forma. Primeiramente, após ligada, né, o circuito vai estar na sua posição normal, né, na sua posição inicial. Com o avanço da alavanca, o cilindro vai começar a avançar, esse primeiro cilindro. A partir do ponto que esse cilindro avança, a pressão vai aumentando dentro do sistema, de forma que se alcance essa pressão limitada aqui na válvula de controle, fazendo com que esse segundo cilindro avance. Após isso, o retorno também é feito com o primeiro retornando aquele cilindro e em sequência retornando o segundo cilindro, como pode ser observado agora. Basicamente esse é o fenômeno, né? Basicamente é o fenômeno sequencial, que basicamente à medida que a gente regula a válvula, ela vai dimensionando a pressão ali que vai ter com base no sistema, né? Se for maior do que o sistema, provavelmente não vai começar a mexer mais e a gente vai ter esse sistema sendo utilizado basicamente em linhas automáticas, onde que a gente pode ter várias operações sequenciais. Neste experimento 4, nós montamos aqui o sistema e ele é muito semelhante ao sistema apresentado no experimento 3, com a diferença da adição dessa válvula de retenção pilotada. Ela funcionará no nosso sistema como uma parte de segurança, pois como ela é pilotada, ela só vai permitir a passagem de óleo no outro sentido quando houver uma pressão que será a pressão de retorno desse segundo cilindro aqui. Isso aqui que nós utilizamos foi um recurso técnico para suprir a falta de um T, para nós ligarmos o sistema. Bom, agora o fracionamento do sistema. Bom, e agora a gente pode ver que o fenômeno, à medida que o cilindro aumentou ali, ele aumentou a pressão e consequentemente ali a abertura da válvula precisa ser maior para que o sistema comece a se mover. E o segundo seria basicamente a válvula de sequencial, ela faz o segundo cilindro se mover. E basicamente é muito utilizado na indústria em elevadores esse sistema. E vamos ao experimento 5. O experimento 5 é o circuito hidráulico de controle de velocidade do tipo Mideri. Bom, esse circuito ele é muito utilizado em ferramentas no qual desejamos controlar a velocidade de avanço. Esse circuito ele é composto por uma unidade de potência, por esses dois manômetros, por essa válvula direcional, o atuador com a carga e, o mais importante, a nossa válvula de controle de fluxo unidirecional. Bom, o fenômeno principal que ocorre aqui é a perda de carga localizada nessa válvula de controle unidirecional, no qual essa perda de carga nós podemos aqui ajustá-la para achar a velocidade de avanço desse cilindro aqui. Ok, vamos ao funcionamento desse circuito. Bom, ao ativar aqui a nossa válvula direcional, vai ocorrer o avanço do cilindro. Aqui,
a nossa válvula de controle de fluxo unidirecional está fechada. Ou seja, se eu ligar, ele não irá avançar. Porém, ao abrir um pouco dela, haverá assim o avanço desta carga. Nota um fenômeno interessante é que, se deixarmos essa válvula no meio, haverá o retorno da carga devido ao peso dela, conforme mostrado aqui. Ela retorna um pouco mais devagar. Agora eu farei um novo avanço, abrindo um pouco mais essa válvula, ou seja, a velocidade será maior. Porém, quando eu retorno com a válvula no seu outro ponto, haverá aplicação de pressão e essa carga descerá mais rápido do que no nosso caso anterior, conforme mostrado agora. Ok. Com isso foi mostrado que nós podemos regular a velocidade de avanço dessa carga. Bom, e por que esse circuito ele se enquadra com o Mideri? Justamente porque a válvula de controle de fluxo unidirecional ela é instalada antes da entrada do atuador. E aqui nós temos o seguinte, nós temos diferentes entradas. Nunca uma entrada ela pode ser a mesma. Por quê? Na hora que nós temos o avanço dessa carga, a entrada seria essa parte inferior e a saída de óleo seria a parte superior. Quando nós retornamos a carga, quando nós voltamos à carga, a entrada de óleo agora passa a ser essa parte superior e a saída inferior. Bom, agora vamos para o sexto experimento. Esse experimento é composto pela unidade hidráulica, assim como os outros, a linha de pressão, a linha de retorno. Nesse caso, iremos utilizar uma válvula direcional 4 duas vias de acionamento manual por alavanca e retorno por mola, 2 manômetros, o atuador com a carga suspensa, além de utilizar novamente a válvula de controle de fluxo unidirecional. Basicamente, esse sistema é um sistema de acionamento de cilindro por meio do controle da sua descida, controlando a descida do cilindro, e ele funciona da seguinte forma: a partir do momento que a válvula direcional é acionada para que seja enviada o óleo até a parte de entrada aqui do cilindro, considerando o movimento de descida, a partir desse momento terá óleo saindo por aqui e ele passará pela válvula de controle de fluxo. E essa válvula vai regular a velocidade com que o cilindro irá descer. Quanto mais aberta, mais rápido o cilindro irá descer, quanto mais devagar, menor será essa velocidade de descida, assim como foi no caso do experimento anterior. Além disso, pode-se informar que esse tipo de configuração é uma configuração, um método de controle de velocidade do tipo Mider-Out. Como podemos ver, a nossa válvula de controle de fluxo ela está na saída do atuador, considerando esse movimento de descida, que é o caso considerado onde vai ter a influência da válvula de controle de fluxo. E além disso, uma outra questão que faz percebermos que realmente é o tipo Mider-Out é porque, assim como a força é uma força de tração atuando para baixo, o movimento também é para baixo. Então, como a força e o movimento estão no mesmo sentido, podemos ver por essa conclusão também que realmente se trata de um método de controle de velocidade do tipo Mider-Out. Acerca do funcionamento, estarei ligando aqui para mostrar um pouco melhor. Bom, neste primeiro momento, o sistema foi acionado, a válvula está normalmente fechada, ou seja, o cilindro está na sua posição de repouso com a carga mais elevada possível. O óleo ele vem pela linha de pressão, está passando pela linha aqui de baixo
entrando aqui nessa parte do atuador, enquanto aqui não tem, o óleo está voltando, né? Não tem a entrada de óleo por enquanto, por isso que a carga está mais elevada possível. A partir do momento que eu aciono a alavanca, o que vai ocorrer? O sentido da válvula vai alterar, né? Com isso vai passar a ter a entrada de óleo por essa linha aqui de fluido, enquanto vai haver a saída do óleo controlada pela válvula de controle de fluxo, né? Pela essa parte de baixo. Bom, como pode se observar, a válvula está fechada, basicamente não houve movimento. A partir do momento que eu abro um pouco mais a válvula, a descida do cilindro, tiro a mão, por ser retorno por mola, o cilindro vai voltar. Fecho aqui mais um pouco, a descida é ainda menor. Então, basicamente, é esse o funcionamento, né? E, bom, esse tipo de sistema de circuito hidráulico, ele é muito utilizado em componentes como guindastes, né? Cargas, plataformas elevatórias, no qual há uma força atuando contra o cilindro. Bom, sobre a parte dos fenômenos que ocorrem no circuito, vale comentar a perda de carga localizada que vai ocorrer no circuito devido à nossa presença da válvula controladora de fluxo. E, como o Juan comentou, sobre o conceito de entrada e saída, isso vai depender do avanço do cilindro. Como nesse caso o nosso avanço está na direção para baixo, a entrada seria então a parte traseira, a parte de cima, e a saída na parte de baixo. Mas isso, claro, sempre vai depender de como está seu cilindro no circuito. Este é o experimento 7. O experimento 7 é o primeiro experimento de um circuito pneumático. Quais são os elementos que compõem esse circuito? Primeiramente, nós temos um compressor que ali dentro do seu vaso de pressão possui ar armazenado e pressurizado. Nós temos aqui a unidade de tratamento que vai regular a pressão de operação no nosso circuito. Ele também fará a filtragem, né, do ar e da umidade. Temos aqui o manifold que fará a distribuição desse ar para diferentes pontos do nosso circuito. Temos aqui um atuador. Aqui nós temos uma válvula 5 duas vias pilotada pneumaticamente com retorno por mola. Temos aqui duas válvulas lógicas, sendo elas ou aqui nessa e nessa aqui. E temos duas válvulas, duas vias acionadas por botão e retorno por mola. Qual é a aplicação desse tipo de circuito? Bom, quando nós utilizamos aqui a válvula lógica ou, nós podemos instalá-lo em lugares em que o acionamento ele pode ser feito à distância ou salas diferentes. Enquanto nós utilizamos a válvula lógica E, é por medida de segurança, né, para que o operador ele tenha que utilizar as suas duas mãos para acionar o circuito. Bom, nosso circuito, como todos vão estar sujeitos sempre a perdas de carga, devido às tubulações, devido aos próprios equipamentos que a gente utiliza. Bom, eu vou agora mostrar como que é o funcionamento desse sistema. Vou primeiro pressurizá-lo. Então, o ar vai passar pelo nosso manifold e vai entrar agora na nossa válvula 3 duas vias, acionada por botão. Aqui, primeiramente, ele está configurado com um sistema de OU. Então, se eu acionar ou a válvula da esquerda ou essa da direita, o cilindro, o atuador vai funcionar. Isso, é uma ou outra. E como funciona essa válvula OU, esse OU aqui? Ele tem uma esfera lá dentro do componente que, se o fluido entra pela direita, por exemplo, essa esfera vai travar a entrada da esquerda e o fluido vai conseguir sair e entrar, né, continuar o sistema. E a mesma coisa caso ele entre pela esquerda. Agora eu vou trocar o sistema e colocar a válvula E. Bom, agora o nosso circuito já foi configurado para utilizar a válvula E. Então, vou novamente acionar a pressão do sistema. E agora, o atuador só vai avançar se apertar os dois botões juntos, né? Como o Guilherme disse, por questão de segurança.
Só apertar apenas um, por exemplo, então o atuador não avança. Mas quando aperta os dois juntos, ele realiza o trabalho. Para o oitavo experimento, a parte do grupo de acionamento permanece a mesma do anterior, basicamente, sendo o ar armazenado no compressor, né, para vir para o nosso circuito pneumático, nosso sistema pneumático. Este ar passa por uma unidade de tratamento e chega até o manifold, onde vai ser distribuído para as respectivas válvulas necessárias. Bom, a parte que se altera do nosso sistema é essa parte das válvulas, né, e basicamente ele é composto pelo quê? Primeiramente, por uma válvula 3 duas vias de acionamento manual por botão e retorno por mola, uma válvula temporizadora que dentro do seu sistema é como se ela fosse composto por uma válvula também 3 duas vias juntamente com um reservatório, uma válvula 5 duas vias bipilotada pneumática, né? Uma válvula também de escape rápida, uma válvula outra válvula 3 duas vias, né, de acionamento manual por botão e retorno por mola, uma válvula de controle de fluxo unidirecional e um cilindro de dupla ação. Bom, basicamente, os fenômenos que a gente percebe nesse sistema, né, é o próprio fenômeno da temporização pneumática, ou seja, através do ar, através da questão pneumática, você consegue temporizar seu sistema. Observa-se também a presença de uma válvula bipilotada, ou seja, é uma válvula memória, a posição que ela que você colocou ela, né, a posição que foi deixada é a que permanece. Uma válvula de escape rápida, ou seja, o nosso sistema ele tem na hora do retorno um escape rápido. O que seria isso? É um caminho mais rápido no qual o ar comprimido ele consegue sair. Seria um caminho preferencial, um caminho mais rápido. Além disso, também tem a própria válvula de controle de fluxo, né, no qual você pode controlar essa sua velocidade de avanço na linha de saída do cilindro. Então, basicamente, a parte de composição do sistema é essa. Bom, então, como funciona? O sistema já está pressurizado, então o ar está passando pelo manifold e chegando na válvula 3 duas vias e indo para o temporizador. Esse temporizador aqui atualmente está com tempo curto, então se eu ficar apenas um pouco, é só apertar instantaneamente. Não dá tempo de o acionador ativar, o atuador. Se eu segurar um pouco, ele avança. E aqui a nossa outra válvula 3 duas vias é responsável pelo retorno, que está bem rápido devido à válvula de escape aqui. E esta válvula aqui, ela ajusta a velocidade de avanço. Então se eu fechar mais, abrir mais um pouco ela, apertar novamente o avanço, ele foi um pouco mais rápido que o avanço anterior. Aqui novamente, para ela retornar. E esse tipo de circuito, ele pode ser aplicado para coisas de, por exemplo, sistema de segurança, onde o operador tem um certo tempo até o processo começar. Ele aperta e tem um certo tempo ele se ajeitar, talvez esquecer alguma coisa, e dá tempo de ele se ajeitar. Também pode ser usado em, por exemplo, indústrias onde se tem mistura, por exemplo, de fluidos, onde você quer dar um tempo mais preciso, por exemplo, da substância agir até o misturador começar a ativar. Nesse experimento 9, nós temos aqui mais um circuito pneumático. E os elementos que compõem esse circuito pneumático é a unidade de tratamento. Nós temos o manifold que fará a distribuição desse ar ao longo de todo o circuito. Aqui nós temos uma válvula de 3 duas vias, acionada por botão e retorno por mola, o que dará o início ao nosso circuito. Nós temos aqui uma válvula lógica E, que nesse tipo de circuito ela atua como medida de segurança. Temos aqui os nossos dois atuadores. Bom, nós temos aqui uma válvula de 5 duas vias, né? Ela é duplamente pilotada, né? Pneumaticamente aqui. E temos ainda nós temos 4 válvulas aqui de fim de curso.
Duas delas são acionadas por rolete e duas delas são acionadas magneticamente. E ainda temos a válvula de controle de fluxo ainda, o que vai determinar a velocidade de avanço e de retorno do cilindro. Bom, esse método utilizado foi o método empírico, onde que o diagrama de estado dele é A+, B+, A- e B-, e a funcionalidade dele pode ser utilizada na indústria como marcação de placas ou algum outro tipo de material e até alguns tipos de dobramento de placas. A funcionalidade dele agora. Ok, vamos para a funcionalidade agora. Primeiramente, o sistema já está alimentado pelo ar comprimido e ao pressionar o botão, podemos observar, né, o A avançando, depois o B avançando, o B retornando e após isso o A retornando também. Vamos mostrar novamente. O A retornando e o B retornando por último. Ok. Bom, agora a gente está aqui com o experimento número 10, o sistema elétrico e hidráulico. E basicamente a gente começa com o sistema de bombeamento, onde temos aqui o pressão e o reservatório. E basicamente funciona com dois atuadores, com 4 roletes fim de curso, e a gente tem duas válvulas. Essa válvula aqui é a 4 duas vias com solenoide de retorno por mola. Aqui a gente tem 4 três vias, dupla solenoide e um retorno por mola também. E a gente utilizou o método da sequência mínima. E no caso a gente utilizou apenas um relé que fez tudo o diagrama de estado, que é A+, B+, B- e A menos. Perdão. E basicamente esse sistema funciona da seguinte forma. Aqui já foi energizado, aí a gente aperta o botão de start e faz toda a sequência. E esse sistema pode ser usado para apuração na indústria como meio de sistema. Bom, agora iremos apresentar o experimento de número 11. Esse experimento é um experimento eletropneumático e basicamente ele é composto pelos seguintes componentes, né? A primeira parte pneumática permanece igual dos outros exemplos pneumáticos que a gente mostrou ao longo do vídeo, e a partir disso o que é composto aqui nosso mecanismo. Esse circuito ele vai ser composto por 2 cilindros atuadores de dupla ação, 2 válvulas, 5 duas vias por acionamento solenoide, duplamente solenoide, né, e pneumática. Além disso, a presença de 2 roletes, 2 fins de curso mecânico, por meio de rolete, e 2 fins de curso magnético, que vão fazer essa questão da direção do sistema, né, do circuito elétrico pneumático. Bom, nosso diagrama de estado que a gente fez, a gente primeiro, né, utilizamos o método da sequência máxima para resolver o circuito elétrico, e nosso diagrama de estados é A+, A-, B+, B-. Então, com isso, a gente utilizou o diagrama utilizando um botão de start e posteriormente um botão de reset, né, para ver o início seguro do nosso sistema. O botão de reset sendo isso aqui. Então, aparentemente está tudo ok. E o botão de start sendo esse. Então, lembrando, é A+, A-, B+, B-. Verdade, não. Eu tô com o braço na frente. Então, tá tudo certinho. De aplicações aqui, pode ser utilizado em esteiras, por exemplo, onde você empurra uma caixa em um lugar, o outro cilindro empurra a caixa em outro lugar, fazendo esse movimento alternativo, e outros. Basicamente é isso. E, bom, só relembrando, foi utilizado 4 relés para realizar
esse esquema de funcionamento. E só demonstrando mais uma vez então, ó, botão de reset, botão de acionamento, start. E aí o funcionamento.